Imagina só, um mundo onde o seu próprio pensamento pode ser um crime, onde a verdade que você conhece hoje, amanhã já não vale mais. A gente vai mergulhar em 1984 de George Orwell, mas não como uma ficção antiga, e sim como um verdadeiro manual sobre como a mente pode ser invadida. Um manual que, acredite, nunca esteve tão atual. Nossa jornada começa na sombra, porque isso aqui não é apenas um livro, é um alerta. É quase um mapa que mostra as engrenagens do controle, aquelas que funcionam bem debaixo dos nossos narizes, muitas vezes de forma totalmente invisível. E para a gente entender essa arquitetura do poder, nosso caminho vai ser esse. Vamos sair da sombra em direção à luz, passando pelo mundo vigiado, entendendo a linguagem como arma, ouvindo o alerta de Orwell, analisando o legado que ele deixou e, por fim, chegando ao despertar da consciência. Então, nossa primeira parada, a realidade sufocante da Oceânia. Pense num superestado governado por um partido que está em todo lugar, liderado por uma figura quase mítica, o Grande Irmão. Um lugar onde cada detalhe da vida é controlado. E o fundamento de toda essa sociedade é a contradição total. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Olha, isso não é só uma pichação num muro, não. Esses são os pilares de uma engenharia mental, feita sob medida para quebrar a lógica e anular qualquer pensamento crítico. Só que a vigilância mais poderosa não vinha de fora, das teletelas. A verdadeira genialidade do sistema era outra. Era criar uma paranoia interna, constante, que transformava cada pessoa no seu próprio fiscal, o guarda mais implacável de todos. Mas sabe, vigiar os corpos das pessoas não era o suficiente. Para ter o controle absoluto, o partido precisava de mais. Precisava colonizar a mente. E qual é a porta de entrada para a mente? A linguagem. A lógica da novilíngua era de uma simplicidade cruel. Como é que alguém pode sequer pensar em se rebelar se a palavra rebelião simplesmente deixou de existir? Se não há palavra, não há conceito. Ao controlar o dicionário, o partido controlava a própria consciência. E aqui a coisa fica ainda mais complexa. O duplo pensar é a ginástica mental que as pessoas precisavam fazer para sobreviver. É a habilidade de saber que uma coisa é mentira, mas ao mesmo tempo acreditar nela com toda a sinceridade. É desligar a lógica em nome da sobrevivência. Então, resumindo, esses são os pilares do poder. Um sistema desenhado nos mínimos detalhes, não para controlar corpos, mas para sequestrar mentes. E cada uma dessas ferramentas reforça a outra, criando uma espécie de prisão de consciência quase impossível de escapar. Ok, mas de onde veio essa visão tão assustadoramente precisa? Para entender a obra, a gente precisa entender o homem. Quem foi George Orwell e o que ele viveu que o levou a escrever esse aviso tão potente para a humanidade? O Orwell não era um teórico de escritório, sabe? Ele não imaginou isso tudo do nada. De policial na Birmânia a soldado lutando contra o fascismo na Espanha, ele viu com os próprios olhos como a máquina do poder funciona. Ele viu na prática como a história é escrita e, claro, reescrita por quem vence. E aqui, olha, talvez esse seja o ponto mais importante de todos. 1984 nunca foi para ser uma profecia. Era um espelho. Um espelho que lhe apontou para os absurdos totalitários da sua época para mostrar ao mundo o destino terrível que a lógica do poder absoluto nos reserva. Acontece que esse espelho que o Orwell segurou lá atrás, ele não ficou embaçado com o tempo. Muito pelo contrário. O reflexo dele parece mais nítido e até mais perturbador no nosso mundo de hoje. Pensa bem, Big Brother, orwelliano, duplo pensar, essas palavras saíram do livro e entraram no nosso vocabulário. Da política aos reality shows. O Orwell não só previu os mecanismos, ele nos deu as palavras para conseguir nomear o controle no século XXI. E olha que impressionante, a obra já foi traduzida para mais de 65 idiomas. Isso não é só um número, né? É a prova de que essa discussão sobre poder, verdade e liberdade é universal. Ela ecoa em qualquer cultura, em qualquer lugar do planeta. Certo. Então, depois de ver esse sistema de controle que parece perfeito, fica a pergunta: tem saída? Existe esperança? A resposta é sim. E é ela que nos tira da escuridão e nos leva para a última etapa da nossa jornada, a luz. E aqui está a grande lição que o Orwell nos deixa. A resistência definitiva não é uma bomba, não é uma arma, é uma ação. O simples ato de pensar por conta própria. A autonomia da nossa mente é o verdadeiro campo de batalha. É ali que a liberdade começa e termina. No fundo, a mensagem é essa. O poder de qualquer sistema opressor vive do nosso medo e da nossa preguiça de questionar.
Por isso, o maior ato de rebeldia que existe é simplesmente ter a coragem de enxergar aquilo que todo mundo ao redor prefere ignorar. No final das contas, 1984 é muito mais que um livro. É uma ferramenta para a gente afiar a nossa própria percepção. E ele nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa. No nosso mundo, hoje, qual é o véu da percepção mais difícil de atravessar?